Na sequência, falando ainda sobre fé, um tema que não se esgota. Poderíamos ter tantos e tantos e tantos momentos como esse aqui, mas nós estamos procurando em Deus uma direção. E hoje eu quero falar com você do que eu vou chamar de contrapontos da fé, né? Com isso eu quero ler com você Hebreus capítulo 11, de novo, nos versos 33 a 38, que diz assim. É a sequência de, né, seria muito válido que você lesse todo o capítulo. Os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Esse texto fala de atitudes de fé que trouxeram aos nossos olhos bênção, vitória, né? Mas o que muitas vezes nós percebemos é que há uma certa confusão. As pessoas acabam olhando para textos como esse e entendendo que apenas aquilo que aparentemente é positivo, aparentemente é o caminho a ser seguido, é o único caminho de fé. Quero dizer para você que a mesma fé que recebe uma bênção é a fé que dá. A mesma fé que eu preciso ter para receber algo, precisa ser a fé que eu tenho para me tornar um instrumento nas mãos do Senhor. Dando um exemplo aqui muito simples, muito básico. Por exemplo, se eu dissesse a você, lançasse um desafio que demandasse grande fé, por exemplo, ganhar uma casa. Ser abençoado com uma casa. Eu não sei se você tem um testemunho como esse, mas certamente não é todo dia que se vê alguém ser agraciado com uma casa. Eu dissesse a você, olha, nós vamos fazer aqui uma campanha de oração, nós vamos crer, nós vamos aplicar fé e nós vamos acreditar, nós vamos realmente profetizar e declarar que Deus é poderoso para nos abençoar, para levantar, não sabemos de onde virá, milagre não se explica, mas o Senhor vai nos agraciar e vai te abençoar com essa grande bênção, grande provisão, uma casa. Você teria fé para isso? Você teria fé para crer, para acreditar que Deus ele tem poder de responder, né, um pedido tão, humanamente falando, difícil? Eu acredito que sim, né? Via de regra, essa é a resposta das pessoas. Não, eu creio que eu posso receber essa dádiva, esse milagre. Mas se eu fizesse agora o mesmo desafio dizendo, olha, você vai se tornar uma pessoa que vai doar uma casa. Qual seria a sua reação? Você teria a mesma disposição? E eu posso colocar a mim mesmo, porque eu não quero lhe constranger nem lhe acusar. Apenas eu quero declarar a você que muitas vezes nós temos fé para receber uma bênção, para receber uma dádiva, para, né, receber um valor, mas não temos fé, por exemplo, para dizimar, para ofertar, porque aí a nossa fé vacila. Temos uma fé que recebe, mas não temos uma fé que dá. Se a nossa fé é uma fé vigorosa para receber, ela também precisa ser uma fé vigorosa, crendo que o Senhor tem compromisso conosco, que faça de nós uma bênção. Quer ver um outro exemplo de algo que muitas vezes eu percebo, né? Às vezes estou com pessoas e elas dão respostas, muitas vezes eu as questiono, olha, por que você está tomando determinada atitude, indo por determinado caminho, por que você iniciou determinado empreendimento? Muitas vezes a resposta das pessoas é uma resposta, não, porque eu preciso dar passo, porque a fé a fé dá passos, a fé você tem que fazer acontecer, até muitas vezes as pessoas falam, não, estou dando um passo de fé, ou seja, como se fé fosse apenas ir, apenas, né, se manifesta no fazer. Mas muitas vezes a fé é não ir. Talvez seja até mais difícil você não fazer, você esperar, você pela fé aguardar, do que você necessariamente ir. Por exemplo, eu poderia tomar aqui os exemplos de alguns personagens bíblicos, eu poderia tomar o exemplo de José, o exemplo de Davi, homens que tinham uma palavra sobre suas vidas, que tinham uma direção já apontada pelo Senhor, mas pela fé precisaram o quê? Aguardar. Ou seja, há momentos em que a fé nos fará ir. E esses momentos são determinados pelo quê? Pela palavra de Deus. Quando é que você caminha sobre as águas? Quando você tem uma palavra. O que permitiu que Pedro saísse do barco e andasse sobre as águas, na verdade, a palavra não diz que ele andou sobre as águas, a palavra diz que ele andou sobre a palavra de Jesus. Jesus disse, pode sair do barco, pode vir até mim. Pedro lança um desafio.
Se é você, manda que eu vá ter contigo. A resposta de Jesus foi: venha. Ou seja, nesse momento, tendo uma palavra, não apenas é a atitude esperada, mas é a atitude necessária. Há momentos que sim, nós precisamos dar passos, é uma fé que vai. Quando nós temos uma palavra, por mais improvável que seja, onde quer que o Senhor coloque a sua palavra, ali nós colocaremos os nossos pés. Pode ser nas águas, pode ser no fogo, pode ser no deserto, onde quer que seja. Mas há momentos em que a palavra do Senhor é: fique, espere, aguarde. E nesses momentos, nós precisamos ter o quê? Fé. Manifestar essa disposição, essa confiança que o Senhor está trabalhando. Para muitos é difícil. Né? Tem pessoas que não conseguem lidar bem com textos como aos seus amados, ele dá enquanto descansam, enquanto dormem, enquanto esperam. Porque na nossa agitação, isso é algo da nossa cultura, é algo da nossa geração. Né? O fazer, o ir. Então, nós precisamos entender qual é a direção que o Senhor tem dado a nós e, pela fé, corresponder a essa direção. Se a direção é ir, por mais difícil, improvável, que seja sobre as águas, ir. Se for, espere, aguarde, há um processo, há coisas a fazer, nós precisamos aguardar. Que você procure discernir no Senhor, você procure discernir em Deus qual a direção Ele tem dado e, pela fé, você corresponda a essa direção, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Deus fortaleça a sua fé, seja para ir, seja para ficar, mas que seja fundamentada na direção que o Senhor tem dado a você. Deus te abençoe.